não pôde abençoar nessa noite, você que não pôde abençoar nessa noite a casa do Senhor, diga assim comigo: eu sou a oferta. Eu sou a oferta. Vamos orar pelo pregador. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus tremendo e poderoso, está aqui, Pai amado. O evangelista Ezra Bucão, com a tua palavra, Senhor, usa o teu servo, não aquilo que eu quero ouvir nessa noite, mas aquilo que eu quero que o Senhor faça que eu ouça nessa noite, Pai, e o teu nome será glorificado. Amém. Glória ao nome de Jesus. Que presença maravilhosa nessa noite, né, meus irmãos? Já foi falado tantas coisas aqui, e escalaram logo eu hoje, com tanta gente aqui com bem mais bagagem do que eu. Mas Deus dá graça, Deus sustenta e Deus honra, né? Até diante da morte eu prefiro ser fiel. Você que não veio na escola dominical hoje, você perdeu, que a gente falou sobre isso. Estevão, um mártir avivado. Tem gente que não sabe nem o que é um mártir, né? E Estevão foi o primeiro mártir. Foi o homem que morreu, foi apedrejado, mas ele não negou a sua fé. E o louvor estava tocando e eu lembrei que até diante da morte ele foi fiel. E Jesus, lá da glória, quando ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e os céus estavam abertos. E o Senhor, na Bíblia inteira, aparece ele sentado ao lado do Pai. Nessa passagem, Jesus estava em pé, de mãos estendidas para receber ele. Porque ele foi preso, foi julgado, passou por uma cilada e até o ponto de ser apedrejado. E mesmo sendo apedrejado, ele falou: Senhor, não lhe impute esse pecado sobre esse povo. Que passagem maravilhosa. É um capítulo só da Bíblia que fala desse homem, mas eu aprendi tanto, porque ele não negou a fé dele. E ele era cheio do poder e da unção. Primeiros diáconos, ele estava no meio dos 7 primeiros diáconos que foram escolhidos pelos apóstolos. Foi um estudo maravilhoso, eu aprendi muito também. Glória ao nome de Jesus. Mas vamos para a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Salmo 127, versículo 1. É rapidinho, vou nem falar muito não. É sobre família. Culto de Santa Ceia, mas vamos falar de família. Tem bastante família aqui. Salmo 127, versículo 1. Quem não tiver uma Bíblia, se o irmão do lado vê alguém que está sem a Bíblia aí, ajuda o irmão a ler. Isso é importante para ter o entendimento da palavra, amém? A palavra diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Pode sentar. É pouquinho, é igual a palavra que eu vou trazer hoje. Como é a casa que Deus quer? Esse salmo fala tanto conosco, porque nós, como os bons cristãos, sabemos que Cristo tem que ser o cabeça em tudo na nossa vida. E numa família não é diferente. Numa casa, numa família, tem que ser um cordão de 3 dobras. Porque é esposo, esposa e Cristo tem que estar nesse negócio. Porque, abra sua Bíblia, vamos falar da Bíblia, irmão. Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. O que é a pedra angular? A pedra angular é a principal de um começo de uma estrutura nos tempos antigos. Hoje em dia posso te dizer que era a pedra que dava o esquadro. O ângulo da construção vinha através daquela pedra. Fala-se às vezes a pedra de esquina, porque ela é colocada
A primeira coisa de colocado numa construção era essa pedra. E hoje em dia, quando a gente vai fazer um esquadro de alguma coisa, a gente começa pela quina também, né? Então essa pedra ela é colocada na esquina, porque ela que dava a direção da obra. Era a principal pedra. E a nossa família tem que estar firmado em Cristo, que é essa rocha, essa pedra angular. Ele é o fundamento principal do meu lar e do teu. Tem que ter Cristo, porque se não tiver Cristo, a coisa fica desgovernada. Você começar, eu falei aqui já não sei se foi uns domingos atrás aí, né? Sobre o Mateus 7,24, o homem prudente e o imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha e sobre a areia. A nossa casa tem que estar edificada na rocha, que é Cristo. Em várias partes da Bíblia fala a respeito disso. Então a casa que Deus quer começa pela base. E a base tem que ser Cristo, porque se não for Ele, quando vier um vendaval, um temporal, às vezes uma chuva até seródia, igual o irmão Jorge falou aqui, uma chuva seródia, que é uma chuva bem... Não precisa nem ser tempestade. Tem barraquinho por aí que só de ver a chuva já cai, porque não cria estrutura. E a casa que Deus quer, Ele tem que ser o fundamento. Cristo tem sido o fundamento da tua casa? Você tem colocado adiante dos seus planos e projetos Cristo? Ou você toma a primeira decisão, acontece o erro, as coisas não vão para frente e você volta tudo para trás e fala, vai corrigir? É culto de instrução, irmão. Deus me usa para falar assim. Então você tem que pôr Cristo na dianteira. Não adianta você primeiro decidir, vai, não deu certo, volta tudo para trás. Aí agora eu vou pedir a direção de Deus. Não, irmão. Entenda a palavra. Peço a compreensão de Deus nesse momento para você entender. Primeiro, apresenta os teus projetos para Cristo. Fala, Senhor, na minha casa é você, a sua esposa, os seus filhos, mas na hora da coisa pesada é você, sua esposa e Cristo tem que estar no meio desse negócio. Não é Cristo só com a esposa e nem Cristo só com o esposo. Cristo tem que estar com os dois. Porque na hora da decisão, nós como cristãos, e se você está aqui e você não é cristão também, não importa. Se você tem alguma decisão a tomar, se falta sabedoria, em Tiago diz, peça que Deus dá. Está precisando tomar alguma atitude? Vamos orar? Embora que às vezes a situação não seja recíproca de você e do seu esposo, às vezes só você é crente, mas você pode orar, representando o teu lar. Então, a casa que Deus quer, a base tem que ser Ele. O segundo ponto dessa palavra é as paredes. Nós vamos fazer aqui, irmãos, vou usar uma casa como um exemplo, tá? Que a casa que Deus quer, ela tem que começar com Ele na estrutura. Porque firmado na rocha, nada vai abalar a tua vida, o teu lar, o teu casamento, teus projetos, teus planos, teu trabalho, teu foco de estudo. Põe Cristo em tudo. Você que é solteiro também, não é só para quem é casado não. Você que é solteiro, você tem projetos, apresenta. Começa a construir as tuas estruturas, porque um dia você vai também ter uma família. Então se você começar a estruturar a tua vida desde já no alicerce, que é Cristo, quando você chegar ao ponto de conhecer uma pessoa, você já vai falar para ela assim, ó, a minha vida, os meus projetos estão estruturados sempre em Cristo. Você venha comigo, mas vamos se estruturar na rocha que é Cristo. Amém? Então, as paredes é a proteção de um lar. No livro de Neemias, no capítulo 4, versículo 14, a parte B diz que Neemias e todo o povo fizeram a reconstrução dos muros. Muro quer dizer proteção, porque
Aquela cidade estava sem o muro, estava sobre opróbrio. O que é opróbrio? É uma vergonha explícita. Tinham pessoas que zombavam daquela situação. E naquele tempo, irmãos, uma cidade sem muro era uma cidade muito exposta. E o muro da sua casa, independente, igual eu já falei, se só tem você que é crente, se é você e seus filhos, seu esposo ainda não veio. Ainda não veio. Mas Deus vai colocar o teu esposo junto com você para ser as paredes do teu lar, porque é você que vai construir nessas paredes. Porque uma obra, ela pode sim ser construída com estrutura, mas ela pode ser construída sem paredes. Quem já viu aqueles prédios embaixo não tem parede e aquilo fica exposto. Os muros da tua casa é você que constrói. No tempo de Neemias, cada família construiu a parte do muro que estava derrubado diante dos seus lares. Se eu morava aqui na frente do muro onde estava destruído, eu me propus a ajudar a reconstrução daquele muro na frente da minha casa. Então, eles estavam se defendendo, ajudando a reconstruir aqueles muros, porque o tempo de vergonha ia passar e passou. Você é o construtor desse muro. O lar é seu e você está nessa grande obra. Com Cristo, que é a rocha, você firmado na rocha, buscando, adorando, orando, se consagrando, jejuando. É assim que você vai construindo o muro. Para a tua casa não ficar exposta ao quê? Ficar exposta a ataques do inimigo. Porque uma casa sem muro, ela fica vulnerável. Uma casa que não tem muro, ela fica de fácil acesso. E é você que está aqui nessa noite, você e seu esposo tem que ser os construtores do muro. É a defesa da tua casa, é você quem faz. Como? Buscando a Deus, orando, se consagrando cada vez mais, buscando ao Senhor com fervor. E esse muro vai estar sempre de pé, porque você vai estar firmado na rocha. É uma palavra bem simples, mas bem objetiva também. Agora nós vamos falar sobre o teto dessa casa. A casa que Deus quer, ela tem que estar firmada nele, que é a rocha. Ela tem que ter as paredes, que é você que constrói, com a sua luta, com o seu esforço, com a sua busca, com a sua dedicação diante do Pai. Não é se dedicar muito numa coisa e se dedicar menos em outra. É se dedicar ao Pai. É se lançar por inteiro. Cristão pela metade não existe. Ou você é salvo ou não é. Ou você é crente ou não é. Não existe quando Jesus voltar, a metade do teu corpo que é crente vai e a outra metade que não é fica. Não existe isso. Você tem que ser por inteiro. Eu sou cristão. Por enquanto pode ser que você e a sua casa não sirvam ao Senhor por inteiro, mas é só por enquanto, porque eu profetizo libertação dentro do teu lar, dentro da tua casa. Aquele marido que você está buscando tanto, aquele filho perdido, Deus vai trazer ele. Na autoridade do Espírito Santo e direcionado na palavra, eu falo para você: Deus muda, Deus transforma, Deus sustenta, Deus traz. Já foi falado aqui que o filho pródigo foi, mas ele voltou. O pai está de braços abertos para receber esse filho que está perdido. E ele está disposto a fazer uma grande festa. Uma palavra maravilhosa. Voltando para a palavra, agora nós vamos para o teto da casa. O que seria o teto de uma casa que Deus quer? Salmo 91 diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Salmo 91. O teto da nossa casa tem que ser a presença. Habitar quer dizer o quê? É estar junto. Toda hora. Não é um pouquinho e depois não tá. O teto da tua casa é a presença de Jesus Cristo. É a presença do Espírito Santo.
E essa presença é um convívio. Não é um pouquinho e sai da presença, um pouquinho e sai da presença, não. Constante presença do Espírito Santo na tua vida é o teto da tua casa, porque na presença você vai estar habitando. Habitar é morar com Cristo, e você vai descansar à sombra do Onipotente. Um descanso espiritual. Eu vou trazer aqui o que eu aprendi hoje. Estevão estava sendo julgado, e quem estava julgando ele viu, a Bíblia diz, um rosto como se fosse de um anjo. Para você ter paz, não significa que você não tem que estar em meio à guerra. Quem tem paz, a paz tem que estar em você. Não é no que está acontecendo em volta. A paz tem que ser interior. E Estevão, quem estava julgando ele, viu como se fosse um rosto de um anjo. Por quê? Eu estou fazendo a coisa certa. Eu tomei a decisão certa. Eu estou em paz comigo mesmo. Quando você faz isso, firma a tua casa na rocha. Faz essas paredes, igual eu estou falando. Vai, põe esse teto poderoso sobre a tua vida. Aí você vai começar a entender. Com presença do Espírito Santo dentro do teu lar, da tua casa, da tua vida, nas tuas palavras, você vai começar a entender, não, eu estou fazendo a coisa certa. Embora alguém esteja me julgando, embora alguém esteja jogando pedra em mim, embora meu marido às vezes até me xinga, às vezes até minha irmã fala que eu sou muito besta de continuar indo para a igreja, passando tanta coisa que eu passo. Embora o vizinho fale, mas para quê? O irmão falou aqui o quê? Que quando Jesus estava lá na cruz, falaram que para ele, tu não é Cristo, por que tu não desce? Tem gente que não entende. A vontade do Pai é maior do que a nossa. Jesus, ele não podia ter se livrado? Jesus não podia ter, mas não, ele falou, Pai, faça-se a tua vontade. Meus irmãos, entenda, a vontade não é a sua, a vontade é a do seu Pai que está nos céus, que fez os céus e a terra. A gente não tem mais vontade depois que a gente entrega a vida para Jesus, fala assim, Senhor, conduz os meus passos. Então você entregou na mão de Deus. Então é Ele quem vai conduzindo, a vontade não é nossa. Jesus podia ter se livrado, mas Ele falou que era a vontade do Pai. A gente tem que fazer isso. Se lança nas mãos do teu Pai e deixa, porque um pai nunca vai levar um filho para um abismo. Um pai, ele sempre vai conduzir seu filho para lugares seguros. E a tua casa, estando dessa forma como Deus quer, com a base, com os muros e com esse teto, a gente já construiu uma boa parte da casa. Agora a gente vamos falar da luz. O que seria a luz? No Salmo 119, no versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Firmado na palavra, tua casa vai ter uma iluminação extraordinária. Porque, meus irmãos, a Bíblia é a luz do caminho do crente. Tá escuro para você? Abra a Bíblia, ora, pede uma direção, porque ela vai começando. A palavra, ela abre a nossa visão espiritual para enxergar, entender o querer do Senhor. E quando a gente pega a palavra e põe adiante a palavra, Cristo, a nossa rocha, e Ele vai iluminando o nosso caminho, nossos passos. A palavra da direção. Uma casa firmada na palavra é uma casa que não falta luz. Não falta luz, porque tudo que você ouvir, você está sabendo que está na palavra, que você tem que suportar às vezes calado. Tem situação
que você tem que responder, mas à luz, não se usa essa expressão, né? À luz da Bíblia você responda. Não é ser mal criada também ou mal criado. Quem tem palavra tem resposta. E se você tem a palavra como enfeite na sua casa, eu te convido a pegar a sua Bíblia pelo menos uma vez por dia e leia pelo menos um versículo que seja. Mas abra ela e leia. Porque às vezes nesse versículo pode estar a resposta que você precisa. E muitas das vezes eu entendo que na correria do dia a dia não dá tempo. Às vezes a gente não tá nem tempo para olhar nem de jeito nenhum. Mas se você puder, leia a Bíblia diariamente, porque às vezes a resposta que você precisa está escrito lá. Agora, irmão, nós vamos falar, uma casa já tem a base, as paredes, o teto, a luz e agora uma coisa essencial, água. Água é vida. E João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, seu interior fluirão rios de água viva. Uma palavra de instrução, eu chamo de instrução. Tem gente que fala ensino, doutrina, mas é instrução. Ensinamento para mim, para a igreja, para você, para a família, para o solteiro. Você também pode construir a sua casa, mesmo sendo solteiro. Aqui é a casa espiritual. É uma casa espiritual, não é uma casa de tijolo. Eu estou usando um exemplo, mas entenda, aqui eu estou falando do lado espiritual. Rios de água viva fluirão. Tem que ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. Fé, sem fé, a Bíblia já fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí já resume tudo. Se você não tem fé, se você é duvidoso em tudo que você vai fazer, busca mais um pouquinho, pede mais direcionamento para Deus, pede para Deus te tirar essas incertezas da tua vida. A gente não pode ser incerto, a gente não pode ser duvidoso, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que o vento joga ela para tudo quanto é lado. Você que tem um firme pensamento, uma fé firmada em Cristo, pode vir vento, pode vir o que for, mas você está firmado ali. Você fala assim: não, eu creio, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer tudo e infinitamente mais. Pode vir a afronta de um lado, pode vir a afronta do outro. Eu já falei aqui várias vezes, em Neemias 7 fala que às vezes da própria casa é quem nos afronta. E Deus, Ele me mostra, muita gente aqui é afrontado dentro dos seus lares. Mas hoje, saia daqui de posse dessa palavra. Você tem que estar firmado nessa luz que é a palavra, porque ela é lâmpada para o teu caminho. Nem tudo você precisa responder, mas nem tudo você também precisa ficar calado. Se você não souber falar, se for para você responder e pecar, fique calada. E se for responder, responda com base bíblica, porque ela é lâmpada e é luz para o nosso caminho. A casa vista por Deus é assim. Não importa se é grande ou pequena. É um lugar firme na rocha, com proteção, a presença do Senhor. E onde foi o rio do Espírito, é a luz da palavra de Deus. Eu encerro a minha palavra por aqui, porque nós temos que celebrar a Santa Ceia. Mas eu espero que você saia daqui de posse dessa palavra. Construa teus projetos na rocha.
tua casa, convida Cristo para entrar no meio do teu matrimônio, no meio do teu casamento, da tua vida conjugal. A própria palavra diz que 2 é melhor do que 1. E 3, o trabalho de 3 é bem mais satisfatório do que o trabalho de 2, do que o trabalho de 1. Então, se você tiver um cordão de 3, você, seu esposo e Cristo, você vai estar mais firme. Coloca os teus projetos diante de Deus, porque eles vão ser bem-sucedidos. Continua construindo essas paredes. Você está buscando a proteção para o teu lar. Você está construindo essas paredes. Os ataques do inimigo não vão chegar até os teus, porque você está firmada na rocha, na palavra, e você está vindo aqui buscar ao Senhor, e Ele está vendo, contemplando o teu esforço, embora às vezes não seja as respostas que você quer, mas é as respostas que Deus está dando. Deus está suprindo, Deus está sustentando, Ele tem trabalhado a teu favor. Creia no Senhor, se firma na rocha, constrói a tua casa com o teto que é a presença do Senhor, firmado na palavra, porque ela é luz. Amém? E sempre firme na fé, porque a fé é um fundamento principal na vida de um cristão. Nós vivemos num país, hoje eu falei também, a escola dominical hoje foi como, hein? Foi uma bênção. Existe mais de 50 países no mundo que o cristianismo é perseguido. Tem lugares que até mortos. Eu sou grato a Deus porque no nosso país a gente tem livre liberdade religiosa. Mas existe mais, eu falei até alguns aqui para quem estava. Porque a gente tem que saber disso. Porque tem gente que não dá valor de vir aqui na igreja adorar o Senhor livre. Se a gente quiser pôr uma caixa de som ali na rua, a gente pode adorar o Senhor. Tem lugar que você não pode adorar nem escondido. Se for pego, você é morto. E tem lugar que eles tomam até os bens dos cristãos. E é humilhado às vezes em praça pública. Até tem lugar que é chicoteado. Mas desde já eu agradeço a minha oportunidade. Nós vamos partir para a Santa Ceia do Senhor. Um momento especial da igreja, um momento especial da comunhão entre os irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade, meu pastor. Deus continue abençoando. Muito obrigado pela confiança. Estou aprendendo cada vez mais, tanto com os irmãos, quanto com o pastor, com todo mundo aqui, porque eu acompanho todo mundo, são tudo mulheres e homens de Deus abençoados. E vocês também me ensinam muito. Amém? Glória a Deus. Gustavo, coloca para mim aquele louvor da Cassiane, alvo mais que a neve. Amém? Bem baixinho. O que ele estava dizendo aqui é verdade mesmo, irmãos. Eu mandei aí no grupo meu que eu tenho do WhatsApp, vai para mais de 400 pessoas. Vai sair uma nova lei aí, já está lá em Brasília, que nós não vai poder mais falar o nome de Satanás e nem expulsar demônio dentro da igreja. Já está lá. Se assinarem, ainda bem que nós temos bastante deputado que falam que é evangélico, né? Que falam que é. Tomara que eles estejam lá não pelo dinheiro. Pelo dinheiro também, mas pela obra. Não é verdade? Porque se vier, aí eu quero ver quem é crente de verdade mesmo. Quem vai pra cadeia e vai dando risada ainda. Eu vou, não tô nem aí. Eu já fui lá uma vez. Nós tava conversando, né, ô Gregory? Nós tava conversando sobre esse assunto. Se assinar, meu Deus. Teve um aí, amigo meu aí, que é pastor, ele falou assim, eu falei, você tem coragem de casar, é gay e tal? Aí ele,